que é mundo de regeneração? Perguntamos muitas vezes, né? Às vezes nós perguntamos assim: que mundo é esse que a gente vive? Aonde que nós vamos parar? Não é? Esse foi um dos temas que nos pediram para abordar no 7º Encontro Espírita do Algarve, Terra, Planeta de Provas e Expiações a Caminho da Regeneração, e o contributo da humanidade para a regeneração, né? Então, nós precisamos buscar aí os princípios básicos da doutrina espírita, que foi falado muito recentemente pela nossa companheira Fátima Gamelas, os princípios básicos. Espiritismo não tem dogma. Espiritismo tem princípio básico. São ideias em cima das quais você vai elaborar um corpo de entendimento. E aqui são os 5 princípios básicos. Quem souber isso daqui, né, já está sabendo bastante da doutrina espírita. A existência de Deus, Deus existe. Tá? Um Deus, sobretudo de amor, a imortalidade da alma, a morte não é o fim, a morte poderá aniquilar o corpo físico, jamais o ser espiritual que nós somos. A reencarnação, nós compreendemos que um dos princípios básicos são as ditas vidas sucessivas. Estamos na Terra hoje, já estivemos aqui muitas outras e voltaremos aqui tantas outras. Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até a gente cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, atingindo a perfeição. A comunicabilidade dos espíritos, se a vida continua, quem passa para o lado de lá é capaz de se comunicar com quem está do lado de cá e vice-versa. Através do quê? Da mediunidade, que não é uma coisa criada pelo Espiritismo, sempre existiu, mas que a doutrina espírita tem a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. E aí, o 5º princípio básico da doutrina espírita, chamado de pluralidade dos mundos habitados. O que isso quer dizer? É muito simples. Não é só a Terra que tem vida. Quando nós, cientistas, procuramos vida em outros planetas, nós procuramos estilos de vida condizentes com aqueles que nos servem na Terra. Oxigênio, água, pressão atmosférica. Se a gente lança para lá uma sonda e não encontra nada disso, ou não encontra ninguém parecido com a gente, não é? A gente diz assim: não tem vida não. Vida é só aqui. Nesse universo todo que Deus criou, Ele achou que nós humanos éramos assim privilegiados, especiais, e colocou só vida aqui, O resto é um deserto que não tem nada. E a doutrina espírita diz que não. Há mais de 150 anos já vem asseverando que a vida existe em outros mundos, algumas mais evoluídas do que a Terra, outros mais atrasados do que a Terra. Mundos considerados ainda primitivos, como a Terra já foi, que nós fazemos escavações, encontramos lá o esqueleto dos dinossauros e ficamos muito assustados. Ainda bem que já não tem mais dinossauro aqui, Já não precisamos correr daqueles bichos enormes. Mas há mundos em que esses animais ainda lá estão. Então, quando a gente pega aqui a pluralidade dos mundos habitados, para a gente entender o que é mundo de regeneração, nós vamos ver quais são os mundos habitados, os tipos de mundos, Então, mundo primitivo, que foi um período em que a Terra já passou, mundo de provas e expiações, que é o estado atual do nosso planeta Terra, O que caracteriza um mundo de provas e expiações? Mundo de provas e expiações, e nós conhecemos bem, é um mundo onde ainda predomina a dor, o sofrimento. É um mundo onde a grande maioria dos espíritos que estão ali reencarnados, ou que desencarnam e voltam a reencarnar, são espíritos ainda muito endividados. São espíritos ainda muito comprometidos. É como se dissesse, em outras palavras, nós não somos nenhum santos, nenhumas santas que andamos aqui, que sofremos, sabe lá por quê? Nós sofremos porque ainda somos
imperfeitos espiritualmente. E o mundo de regeneração? O mundo de regeneração é essa aurora que nós já estamos vivendo. Nós estamos transitando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E vocês perguntarão assim, mas qual é a diferença? O que nos reserva esse mundo de regeneração? Nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. No mundo de regeneração, o bem começa a ser mais ousado. O mal começa a ter mais vergonha. A gente diz assim, isso ainda não está acontecendo não. Mas nós já temos alguns esboços, nós já temos alguns avanços. Mundos ditosos são mundos mais evoluídos, são mundos mais adiantados. Até os mundos felizes. Muita gente diz assim, era aí que eu precisava estar. Quando me mandaram para cá, erraram, né? A gente sempre queria estar numa outra condição, né? Então, os mundos ditosos, mundos felizes, quem quer, por exemplo, perceber o que é um mundo ditoso, um mundo feliz, naquele livro Renúncia, em que Alcione, que era um espírito que já não tinha necessidade de reencarnar na Terra, planeta de provas e expiações. Não tinha. E o que ela faz? Porque ela deixou um amor na sua retaguarda, ela pede pelo merecimento que tinha para renascer junto a ele na Terra, né? Um espírito bastante mais avançado. Lá no livro Renúncia, descreve a região feliz de onde Alcione veio, né? Então, seguindo, mundo de regeneração. Nós estamos aqui, mundo de terra, mundo de provas e expiações, dando os primeiros passos, iniciando no mundo de regeneração. Quais são as características de mundos de regeneração? Quem nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo é Santo Agostinho. Ele diz que os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, em que ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Nós na Terra podemos dizer que ainda não somos totalmente felizes, 100% felizes. Nós temos alguns momentos de felicidade, alguns individuais, outros coletivos, coisas que nós assistimos na televisão, ouvimos na rádio, acompanhamos na internet e que nós dizemos assim, eram essas coisas que deviam acontecer todos os dias. A aurora de felicidade, mundo de regeneração. O que mais que tem no mundo de regeneração? Diz Santo Agostinho que comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los. Nós nos sentiríamos, segundo Santo Agostinho diz, muito mais alegre de poder habitar um mundo de regeneração. Imaginemos um mundo onde o bem seja ousado e o mal tenha que se envergonhar. Seria uma coisa fantástica. Santo Agostinho prossegue dizendo que, eu gostei da expressão de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação. Bem, por aquilo que Santo Agostinho está dizendo aqui, quem não acompanhar esse progresso, essa marcha evolutiva do planeta, pode ser transferido, cambiado, encaminhado para mundos mais atrasados. É verdade. Assim, dessa novidade eu não gostei, né? Dessa novidade eu não gostei. Mas ele é muito claro. Não avançar é recuar. O que os espíritos nos dizem nos dias atuais? Que os espíritos
que permanecerem. Quando nós estamos falando de espírito, nós não estamos falando só dos desencarnados, não. Dos desencarnados e nós encarnados. Os espíritos que não tomarem a frente de se modificarem moralmente, de começarem a contribuir para o bem comum, que muita gente veste o casaco de que eu não faço mal a ninguém, não é suficiente. Posso te dizer que, à luz do Espiritismo, não fazer o bem quando pode já é um mal. Não fazer o mal não é mais do que a sua obrigação, mas deve fazer o bem sempre que for possível. Olha, espírito de renúncia, espírito de sacrifício. Muita gente diz assim, mas eu não estou com problema. O problema ainda não chegou no meu umbigo. Isso não é comigo. Isso não é comigo. Não é suficiente. Devemos estar alertas e sensíveis para aqueles que estão passando por situações difíceis, sermos mais solidários, sermos mais dedicados. Hoje na Terra, já observaram? Muita gente dizendo que está fazendo voluntariado. Quantos? Espíritas, católicos, judeus, ateus. Independe do credo. As pessoas estão começando a ter a percepção de que elas não podem ficar mais de braços cruzados, deixando que as coisas aconteçam. Elas têm que começar a colaborar, a contribuir para o bem comum. Então, esses espíritos que não aproveitarem esse momento de transição planetária da Terra e avançarem, eles podem ser conduzidos para mundos mais atrasados, né? Espíritos às vezes comprometidos, como a gente assiste em situações de ações terroristas, espíritos que são líderes, né, de tráfico de armas, levando a dor, levando a morte, levando o sofrimento, o envolvimento no tráfico de drogas, arrastando tantos jovens, comprometendo tantas criaturas que perdem ali o seu desalinho, o seu roteiro de vida. Esses espíritos, ao desencarnarem, já começam a não ter a oportunidade de reencarnar na Terra. Eles vão reencarnar em mundos mais atrasados. E prossegue Santo Agostinho, ou melhor dizendo, já Allan Kardec, em Obras Póstumas, que foi um livro que veio após os 5 livros básicos da doutrina espírita, com a desencarnação de Allan Kardec, a sua esposa, Amélie Boudet, reuniu uma série de apontamentos, notícias e elaborou Obras Póstumas, que veio após a desencarnação de Allan Kardec. E lá, 2 espíritos, por médiuns diferentes, vêm dizer a mesma coisa. E eu retirei aqui apenas alguns trechos, em que eles dizem: agora dizemos, os tempos são chegados. Eu estou me referindo a 150 anos atrás. Já nessa altura os espíritos diziam que os tempos eram chegados. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Ou seja, nós iremos notar no nosso meio, no nosso seio, aqueles espíritos que também estão renascendo, que já estão reencarnados, e outros que estão se preparando para reencarnar, para contribuírem pela melhoria do nosso planeta, do mundo em que nós vivemos. E prossegue aqui Allan Kardec: o que se prepara, os espíritos que Kardec recolheu a mensagem, o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam. Às vezes nós perguntamos, mas olha, isso é o dia do juízo final? Vai explodir aí uma bomba e vai acabar com tudo do dia para a noite? Não é isso que os espíritos dizem, não. O que eles dizem é que essas mudanças, essas modificações já começam a se operar gradualmente, já há cerca de 150 anos. Século XIX, século XX, e para quem está dormindo, nós já estamos no 21. O tempo está passando. E ele nos alerta: o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Mesmo nós sabendo
que as grandes potências mundiais têm recursos em termos de arsenal terapêutico para destruir a Terra centenas e centenas de vezes. Nós sabemos isso. As armas nucleares que existem por aí, nós já não vamos ter, no caso de uma hecatombe social, no caso de um conflito mundial, nós não vamos ter aquilo que nós acompanhamos de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, não. Aquilo é um botão e radioatividade, né? E se a gente viu os efeitos nefastos de Nagasaki e Hiroshima, imaginemos em grandes proporções. Então, os espíritos nos alertam. O grande choque e a renovação que se opera é do ponto de vista moral. Coisas que vinham acontecendo, que estão acontecendo, mas que as pessoas já começam a colocar o dedo na ferida, a questionar e a contribuir para a sua melhoria. E essa imigração, os espíritos falam que nós já estamos assistindo um certo êxodo, uma certa saída de espíritos que se comprometeram e que se comprometem para a permanência do mal na Terra. Já são espíritos que não têm mais oportunidade de reencarnar aqui. Vão cumprir o seu objetivo reencarnatório em mundos mais atrasados, em muito mais evoluídos. Pelo contrário, começam a reencarnar, alguns já estão, outros estão dentro da barriga, né? Outros, né, estão para chegar, espíritos muito adiantados, de evolução espiritual muito avançada, que estarão colaborando para a renovação no campo da ciência, no campo da educação, no campo da renovação social e assim por diante. São inúmeros os espíritos que estão voltando. Notícias já confirmadas, segundo nós sabemos, Chico Xavier, quando ainda estava encarnado, que ele desencarnou em 2002, né, ele acompanhou a reencarnação do seu benfeitor Emmanuel. Acompanhou em desdobramento a reencarnação dele, né? Segundo Chico conta, André Luiz, esses livros que nós acompanhamos aí, né, que é um grupo imenso de médicos que atuam no espaço, já estão também reencarnados, comprometidos para poder modificar o nosso panorama na esfera da ciência médica. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Tem muito pai, tem muita mãe que quando lê isso e lembra do seu netinho, do seu filhote, e olha e fala assim, não, eu não vejo ali um espírito adiantado, não. Parece um espírito daqueles bem atrasados, bem comprometidos ainda, né, que veio assim na última leva, que aproveitou a última oportunidade para renascer. Alguns é de fato, mas outros não. Segundo os espíritos contam, em cada criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Quantas crianças que às vezes a gente nota que eles já trazem uma evolução, já denotam uma evolução espiritual, que trazem do além. Antigamente a criança nascia e levava 30 dias para abrir o olho, né? Hoje quem tem que abrir o olho é o pai e a mãe, que quando nasce, qualquer dia já vem falando, né? Assim, como é que você aprendeu a falar? Não, já aprendi enquanto estava na sua barriga e pronto. Se nós fizermos bastante atenção, vamos observar isso, né? A evolução das próprias crianças. A época atual, prossegue Allan Kardec, é a de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Nós observamos muito bem, muita coisa boa, muita ciência, muita evolução. E nós acompanhamos também coisas bárbaras. Filhos que matam pai, que matam mãe. Irmãos que se roubam. Nós acompanhamos coisas que nós dizemos assim, que mundo que nós estamos. Parece que quanto mais nós evoluímos,
Parece que mais nós andamos para trás são as duas gerações que aí se encontram. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Isso nós sentimos dentro de casa. Isso nós sentimos dentro de casa, observando, conversando, dialogando. E, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se mais fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Se você quiser saber, por exemplo, quem é seu neto, sua neta, né? Seu filho, sua filha, nesse mundo de renovação, nesse mundo de regeneração, observe como diz aqui, as disposições intuitivas. Disposições intuitivas são aquelas oriundas do nosso sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos e o sexto, que é a intuição, né? A intuição é a linguagem do coração. A intuição é mediunidade. Por isso que a gente ore, reze, consulte a sua intuição. Mas o que é que eu vou fazer? Por que os espíritos não vêm me dizer? Porque se os espíritos vierem te dizer, tira o mérito, porque foram eles que disseram. Se for você a tomar aquela decisão, aí o mérito é seu. Disposições intuitivas e inatas. Uma coisa que é inata é aquilo que já nasce com a gente. Nós observamos a atenção, o cuidado deles. Quantas crianças que nós acompanhamos, netos, filhos, inteligentíssimos. Inteligentes. Jesus, senta aqui, menino, vem fazer o TPC. Não quero. Não estou com vontade. Mas você sabe. Saber eu sei. Mas eu não estou com vontade. Indisciplinado. É inteligente, mas é indisciplinado. Quantos assim que nós acompanhamos? Denota que são espíritos que têm uma evolução intelectual, porém ainda espíritos atrasados do ponto de vista moral. Não teve um jovem, foi para a internet, toque, 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 toque. E aí, ele descobriu que se ele desviasse grandes somas de dinheiro das contas bancárias online, ele seria pego. E o espertalhão falou assim, não há problema, eu tiro 1 cêntimo de cada conta. E arrecadou 1 milhão. Jovem. Quando descobriram que ele burlou o sistema informático, contrataram. É um espertalhão desse que a gente precisa. Vão pagar o dinheiro que ele quer. Inteligentes. Moralidade comprometida. Quantos assim? Então, eita mundo de regeneração. A nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral precoces, juntos ao sentimento inato do bem. O que a gente está assistindo? Espírito muito inteligente, mas que o bem ainda está lá para trás. O que nós vamos começar a observar é muito inteligente, mas porém também muito dedicado ao bem, ao amor. E das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior. Quantas crianças que chegam para o pai e para a mãe e dizem assim, o que é a morte? Cadê vovó? Vovó foi para o céu. O céu aonde? Eu estou olhando lá em cima, ela não está lá. Cadê meu padrinho? Jesus levou. Chama Jesus que eu quero falar com ele. Por que levou meu padrinho? Coisas que algumas gerações atrás dizia-se assim, cala a boca, menino. Cala a boca, menina. Isso não é coisa que se fale. Isso não é coisa que se pergunte. E eles ficam. Insiste. Até que os pais, por vezes, que ficam mais atormentados do que eles, vão buscar as respostas para poder educá-los. Porque para a gente poder dar educação, a gente tem que ter pelo menos alguma. Então, essas crenças espirituais, crenças espiritualistas, nós assistimos às vezes. Temos um trabalho de jovens aqui na Casa Espírita, há mais de 10 anos. Quem acompanha os jovens, às vezes a gente pergunta, quem foi que te trouxe? Eu que ouvi dizer. Cadê seu pai? Não quer saber nada disso. E a sua mãe? Muito menos. Quantos anos você tem, menino? 15. E você, 16. E aí a gente vai estudar, vai se instruir para poder apresentar respostas coerentes com a necessidade deles.
crenças espiritualistas. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas. Nesse tempo de transição, é o que a gente está assistindo aí. E é a crise, por isso que as pessoas estão cometendo suicídio. Mas não há crise nos países nórdicos e eles continuam se suicidando numa alta taxa também. É o quê? É o problema da crise moral. A grande crise é de moral, é de valores. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. Isso foi escrito em obras póstumas, repito, há cerca de 150 anos atrás. Vejamos bem, a quantidade de doença mental que a gente tem aí. Parece que hoje temos mais materialmente, mas parece que perdemos mais o juízo, o equilíbrio. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. E observe o que está em obras póstumas que diz assim, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Quantas pessoas que você vê assinalado com depressão nervosa que está inválido para o trabalho? Homens novos, mulheres novas, incapazes de trabalhar, incapazes de executar o seu labor. Estão riscados no número de vivos, não rendem para a sociedade, não colaboram, não contribuem. Tempo de regeneração, tempo de transição planetária. Então, a fé inata será um dos caracteres distintivos da nossa geração. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo. São os grandes contributos da doutrina espírita. Combater a incredulidade e o fanatismo através de uma fé, isso sim, raciocinada. Então, qual é o contributo? Qual é o contributo da humanidade? Quando a gente fala em humanidade, fala assim, mas eu não tenho nenhum cargo político. O que eu posso fazer? Se eu estivesse lá na Assembleia, né? Se eu fosse uma pessoa que o meu voto, ou se eu fosse o presidente da República, ou se eu fosse, o que eu posso fazer? Né? Outros vão dizer assim, mas se eu fosse um grande empresário, se eu tivesse grandes somas para poder fazer uma obra assim e tal, o que eu poderia fazer? Quando a gente fala em humanidade, está falando de mim, está falando de você, está falando de todos nós. Perguntemos-nos aonde é a nossa área de ação. Alguns vão dizer, é na cozinha lá de casa, é lá que eu me viro, né? Que eu me arranjo, que eu preparo. É o trabalho doméstico, ótimo. É na escola, é onde eu educo, é onde eu ensino. É onde eu contribuo no trabalho, daqui, dali. Qual o contributo? Aonde que nós vamos assistir esse contributo da humanidade? O contributo, gente, será seu contributo pessoal. Dê aquilo que você sabe, aquilo que você pode, mas dê alguma coisa. No campo da ecologia, né, será o respeito pelo meio ambiente. O que nós vamos observar nesses tempos que correm? Respeito pelo ambiente. Consciente de que qualquer perturbação se reflete em todo o universo. Nós já não podemos mais jogar lixo na rua. Já temos que começar a separar o lixo. Em casa, ensinar as crianças. Assim, o que adianta? Na minha rua só eu faço, os meus vizinhos jogam lixo. Problema dos seus vizinhos. Faz a sua parte. Seu contributo é a sua parte. Jesus dizia assim, a cada um segundo suas obras. Jesus não dizia, a cada um segundo tome conta da vida dos outros. A cada um segundo as suas obras. Então, no campo da ecologia, vamos poupar água, né? Que será o petróleo do futuro. Quando nós arrumarmos outras formas de energias, vamos estar aí pela água. No campo da comunicação social, o que nós vamos assistir? Esse é um mundo de renovação, de regeneração. Uma divulgação de notícias que levem o ser humano a aspirar a ser melhor,
disseminando ideias de otimismo e renovação. Às vezes a gente pega o jornal, a revista semanal, dá a sensação que se a gente torcer sai sangue, de tanta tragédia que tem. Então a comunicação social vai mudar. Você que é jornalista, você que é repórter, você que às vezes até faz uma reportagem, mas às vezes só mostra o lado negativo, há de começar a mostrar também o lado positivo, as coisas boas. O que a gente vê no campo das artes? Os artistas, os que tocam, os que cantam, os que dançam, os que bailam, os que se encantam, os que pintam. O que nós vamos ver? Na música, na literatura, na poesia, na pintura, na dança, serão expressões de um renascimento de criatividade e de beleza. Nós vamos assistir um apreço pela música renovadora. Nós assistimos nesse mundo também a sensação de que temos uma música quase dos tempos das cavernas, né? É como a gente chama música batistaca. Eles põem aquilo no volume tal que a gente até sacode conforme o bate-com. Parece que vai incorporar ou qualquer coisa parecida. E ficam ali. A doçura da música clássica. Lembro-me uma vez, um jovem, 10 anos de idade, veio ao centro espírita pela primeira vez com os pais. Tinha uma certa acessibilidade e aproximou-se do nosso companheiro e falou assim: moço, o senhor me arruma essa música que vocês têm aqui, música clássica, como a gente gosta. Ele ficou olhando muito surpreso. Sim, eu posso tentar. E por que você quer essa música? Eu quero levar essa paz que tem aqui lá para minha casa. 10 anos de idade. Ninguém lhe disse que tipo de música era. Ele sentiu. Ele sentiu. No campo da política, é disso que a gente está precisando. Que bom que esse mundo de regeneração chegou. Prevalecerá o interesse comum acima do pessoal. O encargo e a possibilidade de servir serão mais relevantes que o cargo. Será o altruísmo em detrimento do egoísmo. Não é um partido político entrar e destruir o que o anterior de bom fez. E esse, por sua vez, quando tomar o poder, voltar a criticar e falar mal dos outros. Mas a gente perguntar assim, o que a nossa comunidade precisa? O que o pessoal aqui da Terra está precisando? A quem a gente pode ajudar mais? Aonde que nós precisamos investir o dinheiro do povo? Interesse coletivo. Interesse coletivo, em prol do interesse pessoal. E no campo da sociedade, o que nós vamos ver? Haverá o sentido da justiça social, com a realização de obras sociais de relevo sem personalismo, que às vezes atrapalha muito boas obras. Né? Sou eu que vou estar à frente? Então tem que levar o meu nome. Né? Sou eu que vou fazer o donativo? Então vocês têm que me fazer uma homenagem, vocês têm que me prestigiar, né? Tem que botar lá o... Enquanto nós continuarmos com esse tipo de pensamento, nós estamos trabalhando para o pessoal, não para o social, não para o coletivo, não para o bem comum. No campo da ciência, como temos aqui alguns cientistas, né? O que é muito bom, o que vai acontecer no campo da ciência? Ela será direcionada para a redução do sofrimento, com novas conquistas em todas as áreas. Ai, que bom! Imaginemos tratamentos que nos causem um grau de sofrimento menor, ou que não nos tragam sofrimento. Porque nesses mundos mais adiantados, ditosos, felizes, eles têm técnicas de tratamentos muito mais apurados do que aqueles que nós hoje utilizamos na Terra. E isso nós conseguiremos quando atingirmos esse mundo de regeneração. E no campo da educação, ainda bem que você falou nisso, que eu sou professora, eu sou educadora, eu tenho umas festinhas que eu tenho que tomar conta, que parece espírito, né, que já não reencarna 1000 anos. Olha lá, será dirigida no sentido da responsabilidade e da reabilitação
com a aquisição de hábitos superiores. Se o indivíduo errou e ele é condenado, e ele vai eventualmente para a penitenciária, para a prisão, ele deverá reparar o mal que ele criou. Se ele matou um pai de família, ele vai trabalhar para sustentar essa família que ficou sem o seu chefe para sustentar. E não apenas a gente colocar atrás das grades, dizer que ele é mau, dizer que ele tem que pagar a sua pena, mas ele tem que devolver à sociedade aquilo que ele tirou. E no campo da terceira idade, opa, que coisa boa, agora está ficando bom. O que vai acontecer nesse mundo? Compreenderá o valor do tempo na realização do ontem, do hoje e de uma amanhã, pois que a vida continua. Ao invés da gente ficar encarquilhado, achando, lamentando que Deus não nos leva, achando que a gente é um peso para a família, a gente vai dizer assim: o que eu ainda posso fazer? Como é que eu posso utilizar o meu tempo? No que eu sou útil? O que é que eu sei fazer e posso ensinar às gerações mais novas? O que eu posso orientar? Nós vamos aproveitar o tempo. O tempo será naturalmente a nossa grande riqueza. E nós já observamos isso. Quantas pessoas... Está reformado? Estou. Está pensando em fazer alguma coisa? Voluntariado. Uau! Parabéns, faça mesmo. Você vai dedicar do seu tempo, da sua hora preciosa, em prol do bem comum. Então, nós vamos sentir que todos nós temos valor e temos que aproveitar. Aí nós vamos atingir, já nem digo os 65 são meninos, são meninas, Os 80, os 90, os 100, Aí cheio de energia. Mas e os problemas das doenças? Deixa a doença de lado, Vai tratando e vai se ocupando. Porque a mente que está ocupada não tem tempo de pensar em besteira. E no campo da infância, o que vai acontecer? No campo da infância, essa receberá uma orientação segura para suas escolhas, a fim de que os vícios não as alcancem na juventude. Serão educadas para serem e para fazerem os outros felizes. Serão educadas no sentido de que elas têm uma tarefa, elas têm uma finalidade nesse mundo. E na saúde, oba! Eu quero envelhecer, mas quero envelhecer saudável. Será dirigida para o ser integral, Compreenderá a dimensão física do ser humano, a psíquica, a emocional e a espiritual. Isso é saúde integral. Nós encontramos pessoas que fisicamente estão bem, as análises estão ótimas, fazem um exame, estão ótimas. E o que é que você tem? Estou triste. Não tem vontade de sair, não tem vontade de ficar em casa, perdi a alegria. Então elas estão sadias fisicamente, enfermas psiquicamente. Então, no campo da saúde, nós vamos observar que saúde não é não ter doenças. Saúde é ter paz. Uau! Quantos que nós encontramos que às vezes tem problemas de saúde? Fala assim: mas você com esse problema de saúde, com essa cara, se fosse comigo. É porque não é contigo. Porque a pessoa não se fixa no mal. A pessoa já foi ao médico, já está fazendo o tratamento. Otimismo, são vitaminas da alma. Otimismo. E para encerrar, e no campo da tolerância, com tanta intolerância, todo preconceito se envergonhará nesse mundo de regeneração. Preconceito racial, é branco, é preto, é amarelo, é vermelho, é azul. Preconceito religioso. É da minha igreja, é cristão como eu, é muçulmano, não presta, é judeu, é assim, é espírita, é assado. Todos nós, meus amigos, minhas amigas, todos nós somos filhos de Deus.
A gente é que tem a mania de tocar com o cotovelo do lado, achando que nós somos os tais. E diante de Deus, nós estamos no mesmo patamar. Preconceito sexual, se é homem, se é mulher, se é homossexual, seja lá o que for. O que você tem a ver com isso? Todos nós somos filhos de Deus. Eu adorei o Papa Francisco outro dia, numa entrevista, quando ele diz: quem sou eu? Se ele, como líder da igreja, diz: quem sou eu para julgar, para avaliar, seja quem for? Então, o preconceito será varrido através da tolerância. E para encerrar, e no campo da espiritualidade? O que vai acontecer no campo da espiritualidade? Vai ser todo mundo espírita? Não. Eu pensava que seria. Não. No campo da espiritualidade, conciliará todas as crenças religiosas, onde cada um buscará aquela que estiver dentro de sua necessidade. Aquele que acha que não precisa ir ao centro, que não precisa ir à igreja, que não precisa ir à mesquita, e estiver em paz, estiver com Deus, ele vai estar bem onde tiver que estar. Em outras palavras, meus amigos, na terra será Natal todos os dias. Às vezes a gente diz assim: que pena que não é Natal todos os dias, era tão bom, tanta solidariedade. Uns até se revoltam, falam assim: uma hipocrisia. Se fosse verdade mesmo, era todos os dias. Mas a gente pode começar. Se eu começasse, você começasse, todos nós começarmos, o panorama melhora. Então, era isso que nós tínhamos programados para trazer. O que é mundo de regeneração? É um mundo em transformação, em que o agente dessa transformação é você, sou eu, seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, seu desafeto. Todos nós é que somos os agentes transformadores desse mundo. Isso já é mundo de transição. Isso já é mundo de transição. Esse mundo de regeneração e de esperança que nós já vivemos. Vamos então fazer a nossa prece. Com pensamento em Jesus, na sua imagem que mais nos agrada, com pensamento na Mãe Natureza, nas estrelas do céu, nas ondas do mar, na brisa que nos refresca neste fim de tarde, neste prenúncio de noite, nos pássaros que já se recolhem, na melodia que nos embala. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os instantes, guardados nas bênçãos da Tua paz, nós queremos Te dizer, Senhor, o quanto de alegria nos vai na alma, por compreendermos que já somos agentes ativos, participativos, intervenientes nesse mundo de regeneração. A regeneração coletiva, Senhor, é a soma da nossa regeneração pessoal. Se o mundo nos inquieta e nos faz sofrer, também nos convida para que possamos fazer alguma coisa de bom, de útil, de nobre, para que este mundo, em verdade, se torne um pouco melhor. Que desde o momento em que renascemos aqui na Terra, até o momento de retornarmos para a vida espiritual, que possamos agir
de forma cada vez mais intensa, compreendendo que somos teus filhos, a esperança desse mundo, a alegria destes tempos, que podemos te levar a tantos outros corações, Senhor, na nossa forma de estar, na nossa maneira de ver e de compreender a vida. Muitos de nós aqui chegamos, não apenas nesta noite, mas em muitas outras semanas anteriores, buscando as respostas de que tanto carecemos e que a doutrina dos Espíritos nos fala alto ao coração. Permita-nos, Senhor, que não nos deixemos vacilar, desanimar, angustiarmos-nos diante dos desafios que nos são colocados a cada instante, diante da mágoa, do sofrimento, da dor, aquela que nos foi causada hoje ou originária de tantos anos atrás. Permita-nos que a luz da sua compreensão nos permita agir, operando no mundo com outra postura, do filho, da filha que conhece a tua mensagem e que já não mais pode viver conforme outrora, diante dos nossos irmãos, de ambos os planos da vida, aqueles que aqui chegam carregando uma grande gama de questionamentos, os conflitos familiares, o desequilíbrio na saúde, o desentendimento no lar, no trabalho, os questionamentos sociais. Pousa em nossos corações essa mensagem de vitalidade e luz, a fim de que possamos, ao nos retirar do espaço físico desta casa, levar na alma a alegria de te conhecermos. Nós assim nos despedimos, Senhor Jesus, rogando que nos inunde de paz e renovação, hoje e sempre. Fica conosco, ó Senhor.